Uma boa tarde na paz de Jesus. Estamos de volta mais uma vez ao nosso programa Palavra de Fé. E é uma palavra de fé que nós queremos trazer para o seu coração. E nessa tarde eu quero iniciar nosso programa suplicando a bênção de Deus sobre sua casa, sobre sua vida. Nosso Pai, nosso Deus, obrigado por essa tarde. Que a tua palavra lida, meditada, refletida, internalizada, obedecida e praticada por aqueles que ouvem, possa trazer vida ao coração de cada um. Que a tua palavra abençoe famílias, que a tua palavra restaure corações, que a tua palavra cure vidas que estão precisando, ó Deus, de um milagre, de uma bênção, de uma restauração do Senhor. Abençoa, meu Deus, os nossos ouvintes e que nessa tarde a tua palavra faça diferença na vida de cada família onde ela chegar. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Nós queremos hoje à tarde pensar um pouco nas doutrinas da Bíblia. E por que eu estou querendo pensar um pouco sobre isso? Porque algumas pessoas têm me perguntado o que é que a gente estuda num curso de teologia. Eu tenho divulgado o nosso curso de teologia e as pessoas às vezes me perguntam quais são as disciplinas. Eu não vou falar aqui quais são as disciplinas, são muitas disciplinas. Nosso curso de teologia, a graduação, bacharel em teologia, é um curso de 3.200 horas, então é um curso bastante extenso. Bastante disciplinas, um curso que dura 4 anos, mas eu quero falar de uma das disciplinas, talvez a disciplina principal nesse curso de teologia, que é a teologia sistemática. Eu quero falar um pouquinho sobre essa disciplina e eu espero que você possa ser despertado a buscar conhecer essas doutrinas bíblicas. Nós temos, por exemplo, a teologia sistemática, que é a que nós vamos refletir hoje. Temos a teologia pastoral, estudamos também a teologia contemporânea e a teologia prática, são as principais. E dentro da teologia sistemática, eu queria destacar para você as doutrinas principais que nós estudamos. E a primeira doutrina que eu destaco aqui é a doutrina de Deus. E aí a gente começa a pensar quem é Deus. Deus é um ser pessoal. E aqui quando eu digo que Deus é um ser pessoal ou é um espírito pessoal, eu já estou dizendo que Deus não é apenas uma mera força no universo ou uma mera energia positiva no universo. Não, quando eu digo que ele é um ser pessoal, estou dizendo que ele é um ser que se comunica e ama. Não é uma pessoa, mas é esse ser que é capaz de se comunicar com a sua criação. Então ele é um ser pessoal. Ele é eterno, ele é imutável, ele é todo-poderoso. Mas eu queria que você pensasse, para você entender um pouco, sobre os atributos de Deus. Os atributos de Deus se dividem em duas partes quando nós estudamos a teologia sistemática. Nós temos os atributos que nós denominamos visíveis, ou se quiser usar um outro termo, atributos comunicáveis, e atributos que seriam invisíveis ou incomunicáveis. Os atributos visíveis de Deus, ou comunicáveis, são aqueles que o homem também pode ter. Por exemplo, Deus é amor. Deus é amor em essência. O homem também tem essa capacidade de amar. Deus é misericordioso, Deus é bondoso. São atributos comunicáveis de Deus. Atributos incomunicáveis ou invisíveis são aqueles atributos que só Deus possui. Por exemplo, nós estudamos o fato de que Deus é onisciente, quer dizer, ele sabe de todas as coisas. E como eu não citei nenhum texto bíblico, vou aproveitar e citar esse aqui para você, que é o Salmo 139, que vai falar
de atributos como onisciência, que Deus sabe de todas as coisas, e onipresença, que Deus está em todo lugar. Somente Deus sabe absolutamente de todas as coisas e somente Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele não está limitado nem no conhecimento e nem também está limitado no tempo e no espaço. Um dos textos básicos para isso, que eu deixo para o seu coração, é o Salmo 139, que diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando eu me assento e quando eu me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. E ainda a palavra nem me chegou à boca. E Tu, Senhor, já sabe o que eu vou falar. Aí ele fala da onipresença e diz: Tu me cercas por trás e por diante. E sobre mim põe a Tua mão. Ele adora e diz: Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Ainda falando da onipresença dele, ele diz: Para onde fugirei? Ou para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Se eu digo as trevas, com efeito, me encobrirão, até as próprias trevas não te serão escuras, porque as trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. E aí ele diz: os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Tu me viste a substância ainda informe e no teu livro, no livro de Deus, foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. E aí ele diz: Quão preciosos para mim, Senhor, são os teus pensamentos e como é grande a soma deles. Se os contassem, excede os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. E ele diz no final do Salmo: Tu me sondas e me conheces. Aliás, ele diz no final do Salmo: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos. Veja se há em mim algum caminho mau e guia-me, redireciona-me pelo caminho eterno. Então eu quero deixar já para o seu coração este salmo, é só uma pinceladazinha em um desses pontos, desses atributos de Deus, que é a onisciência, a onipresença. Esse salmo também toca na onipotência de Deus. São atributos invisíveis de Deus, no fato de que Deus é todo poderoso, absolutamente poderoso. Outros podem ser poderosos, mas somente Deus é todo poderoso. Somente a Ele pertence todo o poder. Apesar de alguns estarem recebendo grande poder, mas no final Deus é quem é todo poderoso e no final é Deus que reina. Mas eu falei que nós estudamos sobre Deus. Eu nem falei aqui da existência de Deus. Ninguém pode provar a existência de Deus, mas nós temos muitos pressupostos que mostram que existe um Deus, existe um ser inteligente superior que criou o universo. Um dos argumentos muito fortes é a questão da organização do universo. Ainda que tenha acontecido o Big Bang, provavelmente aconteceu, mas tinha alguém por trás organizando tudo, até porque caos não justifica organização. E quando você olha o universo, que funciona totalmente organizado, o sistema solar, tudo mais, quando você olha para tudo isso, você percebe que um ser inteligente planejou esse universo e precisa ser um ser inteligente de muita sabedoria. E esse ser, a gente diz que é Deus, e a palavra de Deus diz que Deus criou todas as coisas. A própria Bíblia começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus é o criador do universo, é o criador de todas as coisas que existem. Aliás, só Deus tem o poder de criar.
O homem tem o poder de transformar, mas o homem não tem o poder de do nada fazer qualquer coisa, ainda que seja um grão de poeira, ele não é capaz de fazer do nada. Ele apenas transforma daquilo que Deus já criou, e ele pode transformar em outras coisas, mas não criar. Só Deus cria todas as coisas. Então, esse Deus, ele é o criador do universo, esse Deus que é um ser espiritual, esse Deus que é um ser pessoal, porque é um ser com quem nós temos comunhão, ele se comunica com a sua criação, além de ser um Deus pessoal, eterno, infinito em sabedoria, poder, absolutamente infinito. Esse Deus que tem esses atributos que eu já falei, comunicáveis, que são atributos como amor, esses atributos que o homem também tem, e atributos incomunicáveis, que são aqueles atributos que só Deus tem, como eu já falei, de alguns. Esse Deus é quem controla o universo, é quem controla nossas vidas. Então, nós estudamos a pessoa de Deus, os atributos de Deus, quem é Deus. Nós estudamos a criação de Deus, nós estudamos acerca da existência de Deus. Isso é o que nós estudamos primeiramente na teologia. Aí vem a questão da revelação de Deus. Deus se revela de duas formas. Ele se revela na criação. A Bíblia diz: os céus proclamam a glória de Deus, está lá no Salmo 19, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então Deus fala através da sua criação. A criação revela o seu Criador. A criação revela o Deus Todo-Poderoso. É por isso que a Bíblia diz que o homem, que a ele já foi revelado a Deus pela sua criação, ele é indesculpável diante de Deus. Por quê? Porque ele já teve a revelação geral, que é a criação de Deus, e aí Deus também deixou uma revelação especial, que é a sua palavra. E esse aqui é a segunda doutrina que nós estudamos, as Escrituras, a doutrina da Bíblia, que é a bibliologia. Aí nós estudamos primeiro o fato de que a Bíblia é um livro único na sua coerência, apesar da sua complexidade e de ter sido escrita por mais de 40 autores, de culturas completamente diferentes, regiões diferentes, profissões diferentes, épocas diferentes, uma vez que a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ou de Jó, que foi o primeiro livro, até Apocalipse, quando a gente observa, essa história tem a história de aproximadamente 1.600 anos, mas ela revela uma mensagem que não se contradiz. Ela diz que o homem é pecador e Deus, o Criador de todas as coisas, amou o homem de tal maneira que se fez carne e veio ao mundo para salvar o homem. Essa é a mensagem da Bíblia. Ela é única na sua coerência, ela é única na sua durabilidade, é o livro mais antigo do mundo. Ela é única na sua mensagem ou na sua linguagem, porque a Bíblia ela é um livro totalmente atual, ela não fica para trás, nada pode superar o seu conhecimento, não existe nada que possa surgir, que supere o conhecimento da palavra de Deus. Quando a Bíblia fala da alma humana e como resolver os problemas da alma humana, nenhuma filosofia humana, seja a psicanálise, a psicologia ou qualquer filosofia do saber humano, nenhuma delas pode trazer um conhecimento que supere a palavra de Deus. Na verdade, se a palavra de Deus for lida, estudada, obedecida e praticada, ela é suficiente para sarar a alma humana. A linguagem dela é uma linguagem que é viva. A própria Hebreus vai dizer que a Bíblia é um livro vivo, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que espada de dois gumes. E ela é capaz de penetrar o coração do homem, ela é capaz de revelar o que está na mente do homem e as intenções do coração do homem, a palavra de Deus. E nós estudamos isso quando estudamos bibliologia. Aí nós vamos estudar dentro da bibliologia a questão da inspiração das Escrituras, o fato de que a Bíblia foi inspirada por Deus. Então, tudo o que nós temos na palavra de Deus
cuidadosamente o Espírito Santo inspirou homens para que a sua palavra chegasse até nós como sendo a palavra de Deus. A Bíblia diz que nenhuma profecia foi dada por vontade humana, mas Deus usou aqueles homens através do Espírito Santo para escrever a sua palavra. É por isso que a Bíblia é um livro único, é um livro especial, porque ela é a palavra de Deus. Quando lá no Novo Testamento vai falar acerca da lei, do Antigo Testamento, dos profetas, dos Salmos, lá está dizendo, lá no livro 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então nós estudamos isso, o fato de que a Bíblia é inspirada por Deus, e porque ela é inspirada por Deus, ela é inerrante e também infalível. Inerrante, João 10:35, por exemplo, diz: as Escrituras não podem falhar, não pode conter erro na palavra de Deus. A palavra de Deus, esse livro que eu tenho aqui nas minhas mãos, naquilo que reflete o original, que eu já tenho ela aqui em português, naquilo que reflete o original, ela é 100% a palavra de Deus, infalível e inerrante, totalmente inspirada por Deus. Então nós estudamos sobre a Bíblia, bibliologia. Aí nós estudamos sobre uma doutrina chamada a antropologia, é a doutrina do homem. E aí nós estudamos essa doutrina, e aí nós vemos na palavra de Deus que o homem, você, é um ser todo especial, criado à imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado sem pecado. O homem não foi criado para morrer, ele foi criado para viver eternamente. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou à sua imagem e semelhança. E é interessante porque quando nós observamos a criação detalhadamente, primeiro Deus criou o homem perfeito, sem nenhum pecado, colocou ele num paraíso perfeito e deu a ele depois, ele percebendo o homem sozinho, e ele disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E aí a Bíblia diz que Deus fez o Adão dormir, e aí o Adão dormiu, e ele tomou uma costela do homem, do primeiro homem Adão, e daquela costela que tomara do homem, transformou-a numa mulher e fechou o lugar com carne. E aí ele disse: essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, tornar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. E aí ele diz: por isso deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ele criou o homem, criou a mulher, os dois criados perfeitos, colocou num paraíso. Só que Deus tinha dado uma ordem que ele podia comer de qualquer fruto do jardim, ele podia usufruir de qualquer fruto daquele paraíso, menos do fruto da árvore que estava no meio do jardim, que era denominada de árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele disse: olha, não coma desse fruto, porque no dia que comerdes, certamente morrerá. E aí a Bíblia diz que a serpente, que era a mais sagaz de todas as criaturas, e ela chegou para Eva, enganou Eva, porque a Eva viu o fruto que era proibido, ela viu que o fruto era bom para comer, era agradável aos olhos e era bom para dar entendimento, e aí ela foi enganada e ela comeu do fruto, e aí o pecado entrou no mundo. Quando ela comeu do fruto, a primeira coisa que acontece é o seu marido também comer, e quando Deus, que andava sempre no jardim, está lá em Gênesis, passeava pelo jardim com o homem que ele criou, quando Deus agora vem para procurar o homem estava escondido, e Deus chama: Adão, onde estás? Essa pergunta, na verdade, Deus estava dizendo: Adão, está fazendo o que aí escondido de mim, com medo de mim? E ele diz, você, onde estás, onde estás? E ele disse: olha, eu ouvi a tua voz no jardim, tive medo e me escondi. O pecado causa medo, ele ficou com medo, e ele se escondeu daquele que era o seu Criador, daquele que criou o homem para a glória dele e para viver em comunhão com ele. E a palavra de Deus vai dizer que o Adão, que foi criado à imagem e semelhança de Deus,
agora estava com a sua comunhão com Deus quebrada por causa do pecado. E aí o homem tinha acesso ao jardim de Deus, ao fruto da árvore da vida. E aí Deus, percebendo que se o homem agora comesse do fruto da árvore da vida, depois de se tornar pecador, ele ia viver eternamente como pecador, e isso era um mau negócio. Então Deus coloca um anjo, por misericórdia de Deus, para proteger o homem de comer do fruto da árvore da vida e viver como pecador para sempre, o que era algo muito ruim. E aí o homem então perde a sua comunhão com Deus. A Bíblia vai mostrar claramente o fato de que a partir daí o homem vai se distanciando de Deus. Então nós estudamos a doutrina do homem, estudamos o fato de que da composição do homem, se o homem é composto de corpo, alma e espírito, ou se corpo ou alma e espírito é a mesma coisa. Então, dentro da teologia, nós vamos estudar essa doutrina da tricotomia ou dicotomia. E aí a gente vai ler a palavra de Deus para descobrir se o homem é composto por 3 partes ou apenas 2 partes. Corpo e alma e espírito, sendo eles 2 a mesma coisa, ou se o homem é tricótomo, composto de corpo, alma e espírito. Aqueles que dizem, eu acredito, por exemplo, que o homem é composto de corpo, alma e espírito. Então tem o corpo, que são meus 5 sentidos, tem a alma, que é essa parte que me faz sentir prazer ou desprazer, essa parte que me faz sorrir, celebrar, e tem o espírito, que é essa parte que me faz desejar a Deus, um valor mais elevado. Mas nós estudamos isso dentro da teologia. Uma outra coisa em seguida, doutrina que vem, é a doutrina do pecado, hamartologia, a doutrina do pecado. Nós vamos estudar o fato de que o homem é pecador. O pecado, definimos pecado como sendo errar o alvo, pecado é a transgressão da lei, pecado é iniquidade, pecado é incredulidade. São termos para definir pecado. E aí nós percebemos que o pecado é a coisa mais terrível do universo. É a causa de toda dor, de todo sofrimento, de toda maldade, de toda violência. É a causa de tudo de ruim que está no planeta Terra. Tudo foi causado pelo pecado. O pecado é uma coisa terrível. A Bíblia diz que o pecado mata, o pecado degrada, o pecado humilha, o pecado tira a alegria da salvação. O pecado só não tira a salvação dos eleitos, mas o pecado tira a alegria da salvação, e o pecado pode fazer até um filho de Deus ir morar num chiqueiro, até que se arrependa e volte para seu pai arrependido, para que seja recebido, restaurado, e o pai celebra a sua volta. Mas o pecado é uma coisa terrível no universo, e nós estudamos a questão do pecado. A gente estuda também, a gente estuda a questão de que o pecado, ele tem um poder terrível de destruição. Nós estudamos o que é pecado para a morte, que a Bíblia menciona, o que é pecar contra o Espírito Santo. Nós estudamos o fato de que todos os homens pecaram, não há homem que não peque, diz o rei Salomão. Lá em Romanos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então qualquer homem que nasceu nessa terra é pecador. Na verdade, o homem já nasce no pecado, o homem não se torna pecador. Davi disse, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. O homem já nasce no pecado. Então nós estudamos acerca disso, o fato de que você não precisa ensinar seu filho a pecar. Ele aprende sozinho, já faz parte da natureza dele, ele é seu filho e você é pecador. E aí você vai gerar seres como Adão segundo a sua espécie. Quem pecou foi Adão, mas Adão era o responsável pela raça humana. Na teologia ele era o cabeça federal da raça humana. E a raça humana estava ali representada nele, e por isso que lá em Romanos vai dizer que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então o pecado foi passado de geração em geração, e o homem já nasce, já gera seres segundo a sua espécie pecadores.
Então nós estudamos sobre essa doutrina do pecado. Depois de estudar sobre a doutrina do pecado, isso aqui é um resumo bem superficial, aí nós vamos estudar sobre Jesus Cristo como sendo o meio de salvação. Aí nós vamos estudar sobre a pessoa de Jesus. Jesus é o Salvador do mundo. Jesus é aquele que, sendo o próprio Deus, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus é o próprio Deus. Jesus não é apenas um profeta iluminado, não é apenas um homem bom que veio para dar um exemplo. Não, ele é o próprio Deus que se fez carne e veio morrer na cruz para pagar o preço pelo nosso pecado. Ele é o Salvador do mundo. É por isso que quando ele veio, os anjos disseram que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Quando eu digo que Jesus é Deus, eu me refiro porque ele mesmo disse que era Deus. Certa vez, o Filipe perguntou assim, um dos apóstolos dele: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E ele disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai, não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, entende? Mas o Pai que faz as suas obras. Crede em mim, pelo menos por causa das obras semelhantes à do Pai. E lá na frente ele vai dizer: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê o Pai, eu e o Pai somos um. Quando a Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele poderia dizer: ninguém vai ao Pai, mas eu e o Pai somos um. Então ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é Deus e você precisa reconhecer Jesus como Deus se você quiser um dia entrar no reino de Deus. Eu vou falar ainda um pouco sobre como fazer isso, mas nós estudamos sobre a figura de Jesus, as duas naturezas de Cristo, uma humana e outra divina. Essas duas naturezas de Cristo, porque Cristo sempre foi 100% homem, que sentiu dor, sentiu frio, que chorou, que teve alegria, que fez perguntas e etc., mas também 100% Deus. Ele não era Deus e homem, ele sempre foi o Deus homem, 100% Deus e 100% homem. E aqui é uma das coisas mais difíceis de caber na nossa mente, como a Trindade, que vou falar um pouquinho sobre ela daqui a pouco. Mas eu quero concluir essa palavra e no próximo programa, não deixe de assistir que eu vou dar continuidade a isso, mas eu quero dizer a você o seguinte: Deus existe. Deus é o Criador do universo. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Você não é como qualquer outro animal, você é um ser especial na sua criação. Só você tem, da criação de Deus, só o ser humano tem intelecto, emoções e vontade. Quando eu digo homem, eu me refiro ao ser humano. Só ele tem intelecto, emoções e vontade. Você foi criado para viver em comunhão com Deus, você foi criado para glorificar a Deus. O pecado entrou no mundo e o pecado separou o homem de Deus. Mas Jesus Cristo veio ao mundo para morrer na cruz do Calvário e sem pecado pagar o preço pelo nosso pecado. E se você quiser entrar no céu, quiser receber a vida eterna, não adianta fazer boas obras, não adianta obras de caridade, não adianta frequentar uma religião, não adianta nem ser assíduo nessa religião e participar da sua igreja, é mais do que isso. Você precisa nascer de novo, você precisa se converter, você precisa arrepender dos seus pecados e colocar sua fé em Jesus Cristo, crendo que o que ele fez na cruz do Calvário, mais de 2000 anos atrás, o que ele fez na cruz do Calvário ali pagou os seus pecados. Você precisa crer nisso se você quiser ter a vida eterna. Então que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa e que você reflita um pouquinho sobre isso. Estou dando só um pequeno resumo do que nós estudamos na teologia sistemática. Falei aqui de 3 doutrinas, são 13, falta 10, vou continuar no próximo programa, tá bom? Que Deus te abençoe
e que seu coração esteja aberto para a palavra de Deus, e que sua casa e sua família seja iluminada pelo Espírito Santo, para que você receba a palavra de Deus e ela germine e dê fruto no seu coração. Amém.